Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de setembro de 2024, são 19 horas. No mesmo dia em que o Ministério Público do Rio de Janeiro livra a cara da família, descobre-se uma história estarrecedora que mostra que o que se sabe sobre essa gente até agora é só a ponta do iceberg. Agora, sabe-se que o vereador Carlos Bolsonaro, conhecido como Carluxo, mantinha um cofre no Banco do Brasil, onde, provavelmente, pelos dados que foram coletados, era guardada uma fortuna incompatível com os ganhos dessa família. Os valores eventualmente mantidos ali nunca foram declarados. De acordo com as regras do banco, na época em que houve a descoberta desse cofre, esse tipo de lugar era destinado à guarda de joias, dinheiro, papéis, documentos importantes. Concomitantemente, em 2020, a época que tudo isso veio à tona, descobriu-se que uma compra enorme e suspeita de imóveis pela família Bolsonaro coincidiu com 153 acessos a esse cofre ao longo de 12 anos. E esses imóveis custaram, na avaliação de 2020, 15 milhões de reais. Isso foi bem antes do fim do mandato e sabe-se que esses recursos continuaram crescendo, a propriedade de bens continuou crescendo. O Flávio Bolsonaro, filho 01, comprou uma mansão avaliada, pelo menos como valor declarado, em mais de 6 milhões de reais. Há quem diga que vale 15 e tampouco se sabe como o Flávio Bolsonaro comprou essa mansão. Então só aí, só no caso dessa mansão com o valor declarado, o valor do patrimônio imobiliário da família Bolsonaro já salta para mais de 20 milhões de reais. Mas sabe-se que de lá para cá o Bolsonaro ganhou muito dinheiro, fora o Pix que ele ganhou depois de sair da presidência, mas houve muitos presentes que ganhou no exterior. As joias seriam inclusive a ponta do iceberg também do patrimônio enorme que essa família amealhou em todo esse tempo. Esses imóveis, na época que se conhecia, eram nos pontos mais valorizados do Rio de Janeiro: Barra da Tijuca, Urca, Copacabana. Nesta edição, portanto, vamos ver mais detalhes sobre tudo isso que foi revelado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, numa matéria bastante interessante e que mostra que, inclusive, a família Bolsonaro, a conhecida família, não está sendo investigada por esses fatos sobre esse patrimônio imobiliário. Não há nenhuma investigação aberta. Além de todos os casos que se conhece sobre eles, ninguém foi investigar ainda como é que esse patrimônio dessa família, desse tamanho, foi formado. Não há explicação e só o que há é a certeza que a sociedade continua sendo esbofeteada por essa família que, cedo ou tarde, vai ter que responder pelos seus crimes. Já passou da hora, como muita gente diz, e esses dados que nós vamos abordar aqui hoje mostram que esses abusos já passaram de todos os limites e a sociedade exige uma investigação e providências e consequências ao nível do que foi cometido por essa gente ao longo dos 4 anos que ficou no poder e também nas décadas em que Jair Bolsonaro ocupou um mandato federal, ao longo de um período em que muito do que está sendo visto hoje em termos de patrimônio foi amealhado, não se sabe como também. Vamos em frente então, e antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.
para contextualizar, essa é a mansão de Flávio Bolsonaro, que ele declara que custou 6 milhões. Detalhe, um senador da República ganha 39 mil reais por mês. Por volta de 39, 40 mil reais por mês. Se ele ficar um ano inteirinho sem gastar um centavo do salário dele, ele vai ter 400, 500 mil, 480 mil reais. É muito dinheiro, né? 480 com 80, 560 mil reais ele vai ter. É muito pouco dinheiro para comprar uma mansão como essa. Bom, o patrimônio de Jair Bolsonaro e Filho se multiplicou na política, todos sabem disso. O fato é que o deputado presidenciável, ainda lá em 2018, Jair Bolsonaro e seus 3 filhos, antes do mandato devastador que eles tinham, eles se tornaram donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos 15 milhões de reais. A maioria em pontos altamente valorizados do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca, etc. Em 2020, descobriu-se que o Carlos Bolsonaro manteve um cofre particular em banco e extratos demonstraram isso. O filho do presidente não declarou que bens guardou no local à Justiça Eleitoral. O aluguel ocorreu de 2007 a 2009. O vereador Carlos Bolsonaro manteve ao menos de 2007 a 2009, isso foi dito lá em 2020, depois descobriu-se que esse período foi de 12 anos, ao menos 2007 e 2009, dizia-se em 2018, um cofre particular para a guarda de bens no Banco do Brasil indicavam extratos bancários. Os valores eventualmente mantidos ali não tinham sido declarados à Justiça Eleitoral e nem à Justiça nenhuma. A reportagem do jornal Folha de São Paulo descobriu isso através de extratos de banco. A existência do cofre foi indicada em extratos bancários entregues à Justiça de São Paulo pelo próprio vereador num processo em que pede indenização por prejuízos causados por uma corretora. Quer dizer, ele mesmo deu a pista que precisava para entender. Foi nessa ação que o vereador declarou ter pago 15,5 mil reais em dinheiro vivo em junho de 2009 para cobrir prejuízos com investimento. Veja só, para ir atrás de 15 mil reais, ele desmascarou a si mesmo. Os documentos foram anexados à ação para comprovar as transferências realizadas e mencionou nessa documentação o aluguel do cofre. Os papéis não indicavam que bens estavam guardados ali. Em 2021, o Flávio Bolsonaro compra essa mansão de 6 milhões de reais. O imóvel tem 2.400 metros quadrados e fica localizado em uma área batizada de Setor de Mansões Dom Bosco, e nós vamos ver mais informações sobre isso. O Flávio Bolsonaro, neste ano, em julho, quitou a mansão com 3,4 milhões de reais. O senador Flávio Bolsonaro quitou a mansão comprada por 6,1 milhões em 2021, em julho deste ano, de maneira antecipada. Não se sabe de onde veio esse dinheiro. Ele não ganha para isso, talvez, provavelmente, dos 20 e tantos milhões que Bolsonaro ganhou de Pix, mas nada disso foi esclarecido. O fato é que na época, lá em 2021, o luxo da mansão constrangeu até os apoiadores do então presidente da República, o Jair Bolsonaro, enquanto o filho do presidente ganha tempo no caso das rachadinhas, que hoje o Ministério Público simplesmente livrou a cara dele, indiciou 7 pessoas, mas livrou a cara dele do processo. Descobriu-se que esses que foram indiciados pagaram contas, inclusive da família Bolsonaro, mas o Carlos Bolsonaro, que está envolvido nisso, não foi indiciado.
Enquanto o filho do Bolsonaro, também o Flávio, ganhava tempo no caso das rachadinhas, esse aí também saiu fora, onde é investigado por lavagem de dinheiro, ele adquiriu essa mansão, né, essa mansão impressionante, e aí você vê as informações sobre o tamanho desse negócio. Ele quitou o imóvel em 3 anos, e recentemente ele tinha adquirido essa mansão de 6 milhões de reais em 2021, e ele tinha dado uma entrada de 2,87 milhões de reais no imóvel e financiou mais 3 milhões junto ao BRB, que é um banco público, para que fosse quitado o empréstimo em 30 anos. E nesse ano, 3 anos depois, a dívida já foi findada. A mansão fica no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul de Brasília. E aqui você tem mais algumas fotos desse imóvel. O Flávio Bolsonaro justificou a compra da mansão com outras fontes de renda. A defesa do filho mais velho do Bolsonaro diz que Flávio atua como advogado e empresário empreendedor. E nessa matéria ficou-se sabendo, tudo isso só para relembrar, que o Flávio Bolsonaro diz que atuou como advogado, mas nunca se encontrou na OAB nenhuma ação dele, é o que diz esta matéria, não é? E o trabalho dele como empresário era na loja de chocolate, que depois deu todo o enrosco que se sabe, não é? O sócio o acusou de corrupção, o ameaçou, era uma franquia da Copenhagen. Bom, agora a Folha de São Paulo faz uma nova denúncia sobre o Carlos Bolsonaro, que tem a ver com todo esse patrimônio imobiliário da família. Compras suspeitas de imóveis de Bolsonaro e filhos coincidem com acesso a cofre de Carlos. Caixas no Banco do Brasil foram acessadas 153 vezes em 12 anos. O vereador não quis comentar o assunto. Ele acessou o cofre que mantinha no Banco do Brasil nos mesmos dias em que o Bolsonaro adquiriu imóveis em transações com características suspeitas. Dados do banco mostram que o vereador e o senador Flávio Bolsonaro, que também usava o serviço, acessaram 153 vezes as 2 caixas mantidas no local ao longo de 12 anos. A frequência média foi de 1 vez por mês, embora exista casos de 2 entradas no banco no mesmo dia. As informações constam na investigação realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra Carlos sob suspeita de envolvimento no esquema de rachadinha em seu gabinete na Câmara Municipal. A apuração resultou numa denúncia contra 7 servidores do vereador, mas o procedimento contra o Carluxo, o chefe desses servidores, foi arquivado por falta de provas. Veja só, a defesa de Carlos não comentou as informações sobre o cofre. A existência desse cofre foi revelada em 2020, como você viu. A participação de Flávio Bolsonaro, filho 01, no serviço e a coincidência de acesso com as transações imobiliárias foi divulgada em julho pelo site CL Notícias e confirmada pela reportagem do jornal Folha de São Paulo. O controle de acesso ao cofre consta no relatório da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSI, do MP do Rio de Janeiro. Ele oculta o nome de Flávio, mas é possível identificar as assinaturas semelhantes ao do senador nos documentos. Os papéis mostram que o cofre foi acessado nos dias em que Bolsonaro comprou 2 casas que mantém no condomínio Vivendas da Barra. Esse cofre ele era acessado, fica claro que ali se guardava uma quantia enorme de dinheiro que não se sabe de onde veio tanto dinheiro vivo. Detalhe, dinheiro vivo assim costuma ser usado pelo crime organizado, por exemplo, as milícias do Rio de Janeiro.